Muito bom dia, boa noite, boa madrugada. Eu não faço ideia de que hora você está assistindo a esse vídeo, mas é muito bom tê-lo comigo nesse momento. Como vocês já viram aí, o título da nossa conversa hoje, da nossa aula, né, é Poder Constituinte Derivado Decorrente. E a gente, na verdade, está dentro de um ciclo aqui de estudo sobre a temática poder constituinte. Inclusive, já estamos, né, chegando próximo aí do fim, especificamente desse momento aqui do estudo do poder constituinte, na medida em que hoje a gente trata sobre poder constituinte derivado decorrente, e no nosso próximo encontro a gente vai conversar sobre poder constituinte, né, derivado de revisão, e aí a gente conversa para finalizar mesmo o tema, um pouquinho sobre o que a doutrina tem chamado de poder constituinte difuso e poder constituinte supranacional. Mas especificamente hoje, pessoal, a gente vai fazer o estudo aqui sobre poder constituinte derivado decorrente, que vou tentar, na verdade, empreender aqui uma abordagem, na medida do possível, contextualizada, porque no fundo, estudar poder constituinte e derivado decorrente é também estudar federalismo, não é? Afinal de contas, poder constituinte e derivado decorrente é a capacidade que os Estados-membros possuem dentro de uma federação de produzirem as suas próprias constituições. Isso faz parte, né, isso é materialização daquela ideia de autonomia organizacional de que dispõe um ente federado dentro de uma federação. Então, a gente está aqui, no fundo, estudando, né, o federalismo, especificamente a parte da lógica do poder constituinte derivado decorrente, mas a gente vai, portanto, encontrar, né, alguns desafios ao longo dessa aula para tentar fazer com que você, ao término da abordagem, entenda do que se trata realmente esse poder constituinte derivado decorrente. Tá bom? Então, deixa eu fazer uma projeção aqui de uma tela para vocês, que a gente vai seguir aquela mesma dinâmica, né, da aula que a gente postou sobre limitação ao poder constituinte derivado reformador, especificamente ao poder constituinte, as limitações materiais. Então, a gente vai ter um roteirinho aqui para seguir, e vocês estão vendo aí na tela, né, o título da nossa exposição, poder constituinte derivado decorrente, e o primeiro momento aqui, o primeiro assunto que a gente vai tratar, diz respeito exatamente sobre a definição, que, diga-se de passagem, eu acabei de falar para vocês, que o poder constituinte derivado decorrente nada mais é do que a materialização da ideia de autonomia organizacional do Estado-membro que integra aquela federação. Lembrem-se que, dentro de uma ideia de Estado federado aqui, em maior ou menor medida, os estados eles possuem parcelas de autonomia, autonomia administrativa, autonomia organizacional, autonomia legislativa, ou seja, dentro dos critérios de competência, podem produzir as suas legislações, uma autonomia de governo, ou seja, estados escolhem, né, o povo daquele determinado estado vai escolher os seus governantes, os seus deputados. Então, a lógica aqui por trás do federalismo é sempre se pautar numa perspectiva de autonomia para os entes federados. Então, a ideia aqui, pessoal, para vocês perceberem, essa perspectiva de definição, ela se apresenta a partir dessa lógica. A ideia do poder constituinte derivado decorrente nada mais é do que manifestação, né, da capacidade de auto-organização dos Estados-membros de criarem as suas próprias constituições em respeito aos ditames previstos na Constituição Federal de 88. A lógica é sempre a mesma. O Estado vai criar a sua Constituição, mas, por óbvio, a parcela de autonomia aqui, ela encontra um limite, ela precisa respeitar a repartição de competências, os limites impostos pela Constituição, né, que determinou a criação daquela Constituição estadual, mas isso é conversa para daqui a pouco, quando a gente vai discutir as limitações ao poder constituinte derivado decorrente. Mas esse primeiro momento aqui, o que eu quero que vocês percebam é exatamente essa ideia de manifestação aqui da autonomia de auto-organização. O próximo ponto aqui, pessoal, para a gente discutir, vai tratar exatamente do fundamento. O que é que fundamenta a existência desse poder constituinte derivado decorrente, e que, de certa forma, eu até já falei agora há pouco para vocês, e aí a gente precisa encontrar não só, por assim dizer, o fundamento teórico,
mas a gente precisa também encontrar o fundamento legal, né, o fundamento, para ser mais preciso, constitucional, da existência desse poder constituinte derivado decorrente. Eu falava agora há pouco para vocês, pessoal, que a ideia de federação, ela pressupõe exatamente que os integrantes daquela federação tenham algum tipo de autonomia. Repito, em algumas federações, essas autonomias para os Estados-membros elas serão oferecidas de forma mais ampla, e em outras federações, essa autonomia ela vai ser um pouco mais restrita. Por óbvio, em qualquer situação, os estados, os entes federativos possuirão certa parcela de autonomia. Então, no primeiro momento aqui, a gente pode advogar ou a gente pode expor que há um fundamento para a existência do poder constituinte derivado decorrente. Esse primeiro fundamento é um fundamento teórico, ou seja, é essencial ao federalismo que os entes exerçam as suas autonomias e criem as suas legislações. Afinal de contas, se não houvesse essa autonomia, a gente não poderia falar de um Estado federal. Se a gente está pressupondo aqui que existem entes que são vinculados aqui a partir de um pacto federal, cujo principal fundamento é a Constituição, que vai estabelecer aqui as repartições de competências, se não fossem dados a esses entes a capacidade de auto-organização, de auto-legislação, a gente poderia falar de qualquer tipo de forma de Estado, menos da ideia de federação, tá? E aqui um grande debate que eu estava travando com vocês aqui, conversando agora há pouco, é sempre essa perspectiva. Há um espaço que deve ser preenchido pelos entes federados a partir do exercício dessa competência de criação das suas constituições. O grande problema aqui, e é bastante discutido, né, doutrina e jurisprudência, né, que daqui a pouco a gente vai tentar identificar isso daí, um grande debate a gente fala da existência de um espaço que precisa ser preenchido pelos entes federados, mas que espaço é isso? Né? É a grande discussão que vocês podem ver aí na tela, que é a lógica do limite mínimo e do limite máximo. Então, volta para cá, preste atenção no que eu vou dizer, para você tentar compreender essa lógica aqui de um limite mínimo ou de um limite máximo. Olha só, existe um limite máximo, né, um espaço máximo aqui que deve ser preenchido pelos estados membros, pelos entes federados de uma federação. Que limite máximo é esse? De fato, como o próprio nome já sugere, é um limite em termos de competência que está sendo aqui estabelecido pela Constituição. Porque se o Estado federado, ao criar a sua Constituição, não tivesse qualquer tipo de limitação, a gente também não poderia falar de uma federação. Se os estados eles são autônomos e não soberanos, deve existir algum tipo de limitação. Se não houvesse essa limitação, ainda que de forma bem ampla, a gente estaria falando de qualquer coisa aqui, menos de um ente federado, de um integrante da federação. Então, não havendo qualquer limite, haveria aqui, na verdade, um Estado soberano e não um Estado autônomo integrante de uma federação. E esse espaço mínimo aqui, que a doutrina discute também, né, que é uma limitação mínima, ainda que restrita, ainda que estrita aqui, mas há algumas competências que são atribuídas aos Estados-membros que precisam ser exercidas por estes integrantes da federação. Porque se não houvesse também qualquer tipo de espaço a ser preenchido, estaríamos falando de qualquer outra forma de Estado, por exemplo, um Estado unitário e não um Estado federativo. Então, por exemplo, a doutrina sempre estabelece um paralelo. Nos Estados Unidos, por exemplo, até pela própria forma, né, de a constituição da sua federação, né, a partir da lógica de independência das 13 colônias, que se separaram, né, da coroa britânica e se tornaram independentes e formaram aquela federação. O processo de criação da federação não foi de uma hora para outra, né? Aquelas 13 colônias independentes, elas experimentaram um período de soberania. Então, elas já foram para a criação, para a formação daquele pacto federal, a partir de uma experiência anterior de soberania. Então, foram para abrirem parcela de sua soberania e se tornarem autônomos, se tornarem entes federados e vinculados aqui ao que dizia a Constituição norte-americana. Então, naquele contexto, por já terem experimentado, né, um período anterior de soberania, a forma de configuração daquela federação trouxe como característica um espaço maior de ocupação de espaço, né, um espaço maior, perdão, de competências estabelecidas para os Estados-membros. Então, lá, de fato, os Estados-membros
que compõem a Federação Norte-Americana, possuem uma ampla competência, possuem muitas matérias que são de sua competência, tanto legislativa quanto administrativa. Por outro lado, quando você vai, por exemplo, olhar a forma de federação aqui no Brasil, né, em que nós tivemos a descentralização, né, a desagregação de um Estado unitário, vigente ali durante o período imperial, mas quando tivemos a proclamação da República e a adoção da forma federativa de Estado, aquelas províncias se tornaram Estados-membros. Então, a gente não teve aqui, embora a doutrina sempre demonstre isso, que na medida em que as constituições foram sendo adotadas, houve tentativas, em maior ou em menor medida, de se estabelecer aqui uma descentralização, né, de competências um pouco mais acentuada. É óbvio que a nossa história demonstra ali momentos de variação, por exemplo, a Constituição Ditatorial de 37, né, que estabeleceu o regime ditatorial de Getúlio Vargas, a própria Constituição Ditatorial de 1967, né, a Constituição vigente no período da ditadura militar, mas a verdade é que nas constituições democráticas, nas constituições que foram promulgadas, houve uma tentativa de se estabelecer, em alguma medida, essa descentralização, a adição de alguma parcela de autonomia para os entes federados. Mas é muito claro, né, devido à nossa configuração, e daqui a pouco a gente volta a discutir sobre isso, que há uma grande diferença, não só pelo processo histórico de formação da federação, mas até pela própria autonomia, né, pela própria competência de que dispõem Estados-membros aqui no Brasil, Estados-membros da Federação Norte-Americana, em que você vê uma clara diferença de uma autonomia muito maior, muito mais acentuada nos Estados Unidos do que no Brasil. Então, isso daqui, pessoal, é o que a gente pode falar como pressuposto teórico, tá? Só que, especificamente aqui no Brasil, a gente pode aqui levantar um fundamento legal para a existência do poder constituinte derivado decorrente. Então, vou fazer a projeção aqui da tela para vocês acompanharem aquilo que a gente está denominando nessa aula de fundamento legal da existência do poder constituinte derivado decorrente, que está exatamente aí, previsto em 2 dispositivos. O primeiro dispositivo é o artigo 25 da Constituição Federal, que está exposto na tela para vocês observarem, que diz basicamente o seguinte: os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Então, a Constituição Federal, ela funciona aqui como parâmetro de validade para as constituições estaduais e para também as leis adotadas nos respectivos estados. Então, esse é um primeiro fundamento aqui da existência do poder constituinte derivado decorrente. Um outro fundamento, que também está na tela, é do artigo 11 dos atos das disposições constitucionais transitórias, que estabeleceu a obrigatoriedade dos Estados-membros criarem as suas próprias constituições, já com o parâmetro de validade estabelecido à Constituição Federal de 88, e esse artigo 11 estabeleceu que as assembleias legislativas elas teriam um prazo de até 1 ano, né? Na verdade, um prazo de 1 ano, é o que a Constituição, né, o artigo 11 do ADCT estabelece, que cada Assembleia Legislativa, com poderes constituintes, elaborará a Constituição do Estado no prazo de 1 ano, contado da promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios desta. Ou seja, o legislador constituinte originário determinou que, no prazo de 1 ano, as Assembleias Legislativas criassem as constituições dos estados. Outubro do ano passado, por exemplo, de 2019, houve uma série de eventos, Brasil afora, comemorando os 30 anos das constituições estaduais. Algumas constituições foram criadas algum tempo depois, mas a de Pernambuco, por exemplo, ela é datada, né, a sua promulgação, em 5 de outubro de 1989. Por quê? Porque, segundo esse artigo 11, no prazo de 1 ano, as constituições estaduais deveriam ser criadas pelas Assembleias Legislativas, né, respeitando os princípios estabelecidos, né, ou as normas estabelecidas pela Constituição Federal. Se você acompanha aí a leitura, o parágrafo único desse mesmo artigo 11 do ADCT também vai estabelecer que, e aqui é uma novidade, né, da Constituição de 88, vai determinar que após a criação da Constituição do Estado, as câmaras municipais, né, no prazo de até 6 meses, no prazo de 6 meses ali de criação da Constituição Estadual, as câmaras municipais deveriam criar as leis orgânicas dos municípios. Então, por exemplo,
hoje, 6 de abril, é provável, 6 de abril de 2020, é provável que tenham leis orgânicas que já estejam completando os seus 30 anos, exatamente por conta desse período aqui, desse lapso temporal que o Constituinte estabeleceu, né? Um ano após a criação, a promulgação da Constituição de 88, da Constituição Federal, as constituições estaduais precisariam ser criadas, e 6 meses após a criação das constituições estaduais, as leis orgânicas municipais. Daqui a pouco a gente volta a discutir um pouco essa questão da lei orgânica do município, né? Se é ou não tecnicamente, aqui manifestação do poder constituinte derivado decorrente, mas vejam que a gente tem aqui o fundamento teórico, conforme a gente já viu anteriormente, e a gente tem esse fundamento legal também. Tá? Avançando aqui na nossa aula, na nossa exposição, a gente pode encontrar aqui alguns limites ao exercício do poder constituinte derivado decorrente. Eu quero que você volte para cá, para a gente poder conversar um pouquinho sobre quais limites são esses, né? É uma questão aqui muito importante que é inerente à própria ideia de federalismo. Então, vejam vocês, pessoal, que a ideia, como eu falei para vocês, de federação, ela pressupõe a repartição de competências do poder político dentro de um território. E essa repartição de competências aqui, ela ocorre exatamente a partir da Constituição Federal. Como falei anteriormente, há constituições em estados federais, né? E aqui eu posso citar como exemplo estados federais o próprio Brasil, né? Que a gente está falando, Estados Unidos, Alemanha, Argentina, México. Então, há constituições em estados federais que vão atribuir um grau de competências maior para os estados-membros, e há outras constituições, a exemplo do Brasil, que vai concentrar nas mãos da União uma parcela de competências maior. Mas a verdade aqui é que, pela própria natureza do poder constituinte derivado ser limitado, né, estar adstrito às normas impostas pelo poder constituinte originário, há, obviamente, alguns limites que precisam ser respeitados pelo poder constituinte derivado decorrente na hora de criação da sua respectiva Constituição. E aqui a gente pode trabalhar, pessoal, com uma categorização aqui, que eu vou, inclusive, fazer a exposição para vocês aqui no nosso material, no nosso roteiro de aula, que são, inicialmente, as chamadas limitações expressas. Há normas constitucionais, né, estabelecidas, obviamente, na própria Constituição, expressamente, que são regras que limitam o exercício do poder constituinte derivado decorrente. Então, você vai encontrar aqui, por exemplo, na exposição que a gente está fazendo do nosso roteiro de aula, algumas limitações expressas. Por exemplo, as próprias regras que estabelecem a organização dos poderes, que estabelecem as regras da organização da administração pública, são regras expressas que funcionam como limitações ao exercício do poder constituinte derivado decorrente. Explico melhor. Você vai observar aí na tela, né, o computador deu uma lentidão aqui e está esperando para abrir para vocês. Você vai encontrar, por exemplo, lá no artigo 27 do parágrafo 1º da Constituição, o regramento que diz o seguinte, olha, será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. O que é que esse texto aqui explica para a gente? E por que que ele é uma limitação expressa ao exercício do poder constituinte derivado decorrente? Por uma razão muito simples, pessoal. Se vocês observaram a leitura, o texto ainda está aqui lendo para poder fazer a exposição para vocês, mas se você prestou atenção na leitura que eu fiz, você vai encontrar a própria Constituição Federal dizendo, olha, o mandato do deputado estadual será de 4 anos, aplicando-se a eles as inviolabilidades, né? Aplicando-se aos deputados estaduais as inviolabilidades, as imunidades dos deputados federais e dos senadores. Ou seja, isso é sim uma limitação expressa ao poder constituinte derivado decorrente, porque não poderia, portanto, a Constituição do Estado estabelecer que o mandato do deputado estadual seria de 10 anos, seria de 8 anos, seria de 6 anos, né? Tal qual, por exemplo, seria o mandato de um senador de 8 anos. Não, já há aqui uma limitação expressa imposta pelo poder constituinte originário
que impede que na Constituição Estadual haja um regramento diferente àquilo que está sendo estabelecido pela própria Constituição Federal. Então, esse artigo 27, o parágrafo 1º, ele estabelece aqui uma limitação expressa ao poder constituinte derivado decorrente. Uma outra limitação expressa, que você pode extrair do texto da Constituição Federal, é o que diz o artigo 28 da Constituição, que estabelece aqui, por exemplo, como é que vai se dar a eleição para governador, e para o vice, o governador e o vice-governador do Estado. Então, o artigo 28 diz assim: a eleição do governador e do vice-governador do Estado para mandato de 4 anos, realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, primeiro domingo de outubro, para mandato de 4 anos, e realizar-se-á no primeiro domingo de outubro em primeiro turno e no último domingo de outubro em segundo turno, se houver do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 1º de janeiro do ano subsequente, observado quanto mais o disposto no artigo 77. Então, veja que aqui há uma limitação expressa, tá? Eu vou pedir só que vocês aguardem um pouquinho, que o sistema aqui deu uma travada no que diz respeito ao poder, aliás, à exposição aqui do documento, e a página realmente travou. Eu vou tentar sair aqui e voltar para que vocês tenham a exposição novamente aqui do conteúdo, tá? Mas, inicialmente, vejam aí que a gente está trabalhando com o artigo 27, que é a limitação expressa ao poder constituinte derivado decorrente, e a gente está trabalhando aqui também com o poder constituinte, derivado decorrente, e uma limitação expressa prevista lá no artigo 28. Então, nesse sentido, quando se trata da eleição do governador, não poderia o poder constituinte derivado decorrente dar um tratamento, uma regulamentação diferente do que está estabelecido na Constituição Federal, tá? Então, eu vou abrir aqui o sistema novamente para poder tentar fazer a exposição para vocês. Eu não sei se vocês estão percebendo, eu acho que não, mas eu estou com o celular conectado e estou com o computador conectado, e é através do computador que eu faço a exposição do material para vocês, e o áudio e a imagem é captado do celular. E aí eu vendo aqui, fazendo a exposição, o computador acabou travando aqui a exposição para vocês. Então, deixa eu restaurar aqui rapidinho, ele já está voltando, acho que vai aparecer aqui no celular a minha entrada novamente na sessão aqui, na transmissão, e aí eu vou exatamente fazer a exposição novamente, tá? O material continua gravando aqui, mas lembre-se que vai aparecer na anotação da gente a limitação expressa ao exercício do poder constituinte derivado decorrente, contida aqui, no artigo 27, parágrafo 1º, e no artigo 28 da Constituição Federal. Óbvio, pessoal, que há muitas outras limitações expressas, há muitas outras normas que estão previstas na Constituição Federal e que são de reprodução obrigatória no âmbito dos respectivos estados, no âmbito da Constituição Estadual, no âmbito da legislação estadual. Mas aqui, conforme eu estou fazendo essa ilustração para a gente, deixa eu só colocar aqui. Conforme eu estou aqui estabelecendo para a gente, perdão, que deu uma travadinha aqui, isso é uso da tecnologia, às vezes dá esse problema mesmo. Então, perdão aqui pela falha, mas aqui a gente volta. Então, vejam, a gente tem aqui as limitações expressas, ao poder constituinte derivado decorrente, algumas que eu acabei de fazer a exposição para vocês, então você vai acompanhar aí na exposição o artigo 27, parágrafo 1º, e o artigo 28 da Constituição, que funciona aqui basicamente como uma limitação expressa. Mas o problema, pessoal, que a gente começa a enfrentar é quando a gente vai tratar aqui, das chamadas limitações aqui. Deixa eu colocar para você ver a anotação. O problema começa a aparecer quando a gente vai estudar as limitações implícitas ao poder constituinte derivado decorrente. O que seriam essas limitações implícitas? Vejam, não existem, para a gente tratar aqui de limitações implícitas, quando não ocorre tecnicamente
uma norma estabelecida na Constituição Federal em que há a sua determinação de aplicação obrigatória no âmbito dos estados. Em outras palavras, para tentar ser mais claro aqui, não existe na Constituição Federal a determinação de que determinada norma seria aplicada no âmbito dos estados. E aí, como é que eu sei se aquela norma, embora a Constituição Federal não diga diretamente que deve ser aplicada no âmbito dos estados, como é que eu vou saber que ela vai ou não ter que ser aplicada no âmbito dos estados? Então, aqui, conforme vocês estão vendo aí na telinha, a gente tem a seguinte explicação. Eu não tenho como saber a priori o que deve ou não ser aplicado a partir de limitações implícitas, senão a partir do enfrentamento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. É caso a caso que o Supremo Tribunal Federal, aplicando, né, o princípio da simetria, daqui a pouco a gente vai falar o que significa isso, vai dizer se a norma ela é de reprodução obrigatória ou se ela não é de reprodução obrigatória. A doutrina, inclusive, faz uma diferença, né, a partir dessa ideia do princípio da simetria. Existem as chamadas normas de reprodução, que são aquelas normas que obrigatoriamente devem ser reproduzidas no âmbito dos estados, e há a chamada norma de imitação, ou seja, são normas que os estados podem ou não reproduzir no âmbito das suas constituições, no âmbito das suas legislações. Mas se você observar aí na tela, você vai ver o que eu digo, né? O que são esses limites implícitos ao poder constituinte derivado decorrente? Decorre, né, como o próprio nome já está dizendo aí, é decorrente da interpretação do Supremo Tribunal Federal, que tem se valido do princípio da simetria para avaliar outras normas que se aplicam no âmbito da União, né, ou seja, somente na União, mas que devem também ter a sua aplicação no âmbito dos Estados-membros, ou seja, seria uma imposição de baixo para cima. Mesmo a Constituição não falando expressamente que aquela norma que se aplica à União não deveria ser aplicada imediatamente no âmbito dos Estados, mas pelo princípio da simetria, né, por uma interpretação feita pelo Supremo Tribunal Federal, aquelas normas deveriam ser aplicadas no âmbito dos estados. Vejam só, para não ficar nas minhas palavras, eu trouxe aqui uma definição do que é esse princípio da simetria a partir de uma obra, né, muito conhecida para quem estuda federalismo, que é do professor Marcelo Labanca, né, Corrêa de Araújo, da Universidade Católica, cujo título do livro é Jurisdição Constitucional e Federação, o princípio da simetria na jurisprudência do STF. O professor Labanca fez uma abordagem bem interessante, né, de tentar identificar como é que o Supremo Tribunal Federal molda a Federação Brasileira a partir das decisões que ele profere, determinando a reprodução obrigatória de normas constitucionais federais que, em princípio, se aplicariam apenas à União. Então, o Supremo, através do princípio da simetria, veio moldando, no decorrer do tempo, a nossa federação, determinando, né, em muitos momentos, a reprodução obrigatória de determinadas normas no âmbito dos estados. Então, veja o que ele fala, acompanhem comigo a leitura sobre a definição do princípio da simetria. O professor Marcelo diz o seguinte: pelo referido princípio, o Supremo Tribunal Federal se inclina a ditar aos estados-membros os limites do seu poder de auto-organização e de auto-legislação, utilizando como parâmetro as normas constantes da Constituição Federal, que organizam os poderes e órgãos da União. Assim, haveria por parte do Judiciário uma identificação de normas que os Estados-membros deveriam reproduzir em suas constituições estaduais. Houve vários casos em que o Supremo Tribunal Federal, aplicando o princípio da simetria, definiu que o Estado-membro podia ou não agir desta ou daquela forma. A ideia básica empregada pela Corte era de que a autonomia estadual possuía limites, não podendo o Estado-membro, na organização dos seus poderes, fugir de uma simetria com o modelo federal de organização política. Essa, basicamente, é uma definição que o professor Marcelo trabalha no seu livro, né, Jurisdição Constitucional e Federação, e, basicamente, o que se extrai dessa definição é o que eu falei agora há pouco. A partir de uma lógica principiológica, o Supremo vai estabelecer quais normas devem ou não ser aplicadas também no âmbito dos estados, ou seja, limitando mais ainda a parcela de autonomia dos estados federados. Tem um professor da Universidade Federal da Paraíba, o professor Leonan Lisiero, que também é um profundo pesquisador sobre federalismo, e ele publicou, inclusive, um texto recentemente, né, falando do princípio da simetria, que não é simetria, criticando profundamente
a aplicação do princípio da simetria por parte do Supremo Tribunal Federal, coisa que também o professor Marcelo Labanca faz nesse livro que eu acabei de citar para vocês, e o professor Lisiero basicamente diz o seguinte: essa ideia de aplicação do princípio da simetria por parte do Supremo Tribunal Federal, na verdade, é um princípio usado de forma, é um voluntarismo decisório, por assim dizer, ou seja, o Supremo escolhe, né, em dado momento, a aplicação do princípio da simetria apenas como um fundamento retórico de suas decisões, quando, na verdade, o que o Supremo está fazendo, a partir da aplicação do princípio da simetria, é minar a autonomia dos Estados e fortalecer cada vez mais a União a partir de uma centralização das competências nesta esfera federativa. Eu trouxe aqui também, pessoal, o que eu estou estabelecendo aqui, a crítica do princípio da simetria, e vocês podem acompanhar comigo aí. Veja, essa crítica eu tiro exatamente do texto que eu falei agora há pouco do professor Leonan Lisiero, que foi publicado agora há pouco, né? Cujo título do artigo é exatamente esse que vocês estão vendo aí: Assimetria que não é simetria. Análise e crítica do princípio da simetria de acordo com o sentido de federalismo no Brasil. Então, o professor Leonan Lisiero fez uma análise de alguns julgados do Supremo Tribunal Federal, e aqui vejam que eu parafraseei a crítica que ele fez, mas você vai encontrar nesse texto o que a gente está tratando aqui. Então, veja, para o professor Leonan, a aplicação do princípio da simetria não é princípio, mas retórica argumentativa dos ministros do STF que, em julgados monocráticos ou colegiados, reforçam o poderio da União frente aos Estados-membros, notadamente esvaziando a capacidade de organização destes. De mais a mais, a aplicação do referido princípio ainda é mais danosa devido ao fato de termos um Estado federal com grande disparidade social, econômica, cultural e demográfica, não havendo qualquer razão para tratamento igualitário de determinados temas em, repita-se, um Estado federal com tamanhas disparidades. Isso é uma crítica que você encontra no texto do professor Lisiero, né, e que vale muito a pena vocês fazerem a leitura se quiserem aprofundar essa discussão sobre federalismo. Então, basicamente, o que o professor está criticando aqui? Bem, a doutrina costuma dizer que o federalismo no Brasil é um federalismo assimétrico. Por quê? Porque os entes federados não dispõem de uma espécie de igualdade, né? E esse caráter que não é igualitário, ele é manifestado de diversas formas, essa diferença, né? Diferença cultural, diferença demográfica, diferença social, diferença econômica. Há regiões do país que são mais desenvolvidas do que outras. Então, quando o Supremo determina supostamente a aplicação de uma simetria, ou seja, normas que estão na Constituição Federal e que deveriam ser aplicadas no âmbito dos estados de forma, né, a se estabelecer um caráter uniforme aqui na aplicação daquelas normas, o Supremo Tribunal Federal estaria pecando, porque determinaria uma uniformidade que não é possível se alcançar a partir dessas características federativas que o Brasil possui. Então, é uma outra crítica, né, que se faz ao Supremo Tribunal Federal, a partir dessa imposição de limitações, como disse agora há pouco, minando a autonomia dos entes federados. Então, vejam, eu vou citar para vocês aqui agora alguns casos que foram enfrentados pelo Supremo Tribunal Federal, né? Não vou ficar aqui citando uma infinidade de casos aqui, porque senão a gente demoraria e prolongaria muito a abordagem, mas com dois exemplos aqui, basicamente, você consegue perceber como o Supremo Tribunal Federal ele acaba estabelecendo aqui, né, uma limitação, né, para além das expressas na Constituição. O Supremo acaba impondo limitações ao exercício do poder constituinte derivado decorrente. Então, veja, acompanha aí um caso, por exemplo, julgado pelo STF em 2006. O Supremo disse assim, olha, processo de reforma de Constituição Estadual, necessária a observância dos requisitos estabelecidos na Constituição Federal, impossibilidade constitucional de o Estado-membro, em divergência com o modelo inscrito na Lei Fundamental da República, condicionar a reforma da Constituição Estadual à aprovação da respectiva proposta por 4/5 da totalidade dos membros integrantes da Assembleia Legislativa, exigência que virtualmente esteriliza o exercício da função reformadora do Poder Legislativo local. Isso aqui foi um caso, pessoal, enfrentado lá
na Constituição, ou, aliás, pela Constituição do Estado do Espírito Santo, que tinha essa imposição, olha, para alterar, né, para o exercício do poder constituinte derivado, decorrente e reformador, para alterar a Constituição Estadual, o quórum que a Assembleia Legislativa precisava alcançar é um quórum de 4/5. Isso claramente está em desconformidade com o que está estabelecido no artigo 60 da Constituição Federal. Vocês devem se recordar que, para alterar a Constituição Federal, o quórum é de 3/5, né? São 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado, alcançado o quórum mínimo aqui de 3/5. Então, nesse sentido, o Supremo considera que aquele processo de elaboração, né, de uma emenda à Constituição Federal deve ser reproduzido no âmbito dos estados, de modo que não cabe o enrijecimento, né, ou seja, o aumento desse quórum, e, em outras palavras, também não caberia ao Estado-membro flexibilizar. Por exemplo, estabelecer, ao invés de 3/5, 2/5, por exemplo. Porque essa regra de alteração da Constituição Federal é de reprodução obrigatória no âmbito dos estados. Então, perceba, a Constituição em momento algum diz isso. Então, pelo princípio da simetria, o Supremo vai e estabelece aqui, uma limitação ao exercício, né, das competências do poder constituinte derivado decorrente. E no outro julgado aqui, pessoal, que vocês conseguem identificar, esse segundo julgado, o Supremo diz o seguinte, olha, processo legislativo dos Estados-membros, absorção compulsória das linhas básicas do modelo constitucional federal, entre elas, as decorrentes das normas de reserva de iniciativa das leis, dada a implicação com o princípio fundamental da separação e independência dos poderes, jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Aqui, para a gente entender, basicamente, o que é que o Supremo está dizendo aqui, e aí volta para cá, para você entender a explicação. O que é que, em outras palavras, o Supremo está dizendo aqui? O Supremo está dizendo o seguinte, olha, existe um modelo básico de processo legislativo no âmbito da Constituição Federal. Então, há regras de iniciativa. Quem é que pode propor um projeto de lei sobre determinada matéria? Há regras relacionadas ao quórum de aprovação, se lei complementar, se lei ordinária, se maioria relativa, se maioria absoluta. Há participação do Poder Executivo sancionando ou vetando um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, por exemplo. Então, o que o Supremo diz, observando essas regras do processo legislativo? O Supremo diz, olha, no âmbito dos estados e municípios, não cabe aos entes federados subnacionais distorcerem ou estabelecerem, um processo legislativo diferente do que está estabelecido no âmbito da Constituição Federal para a União. Ou seja, se no âmbito federal a Constituição diz assim, compete ou é de competência privativa, artigo 61, por exemplo, da Constituição Federal, é de competência privativa do presidente a iniciativa de leis em matéria, né, de organização e de funcionamento da administração pública federal. Ou seja, imaginem, eu sempre trabalho com esse exemplo que fica muito claro, se compete ao presidente da República a iniciativa de leis para a criação, por exemplo, de cargos na Polícia Federal, porque é um órgão da estrutura do Poder Executivo Federal, no âmbito dos estados, a Constituição Estadual tem que prever, obrigatoriamente, que é de competência do governador do estado, por exemplo, a iniciativa de leis em matéria relacionada à estrutura do Poder Executivo Estadual e aqui especificamente a Polícia Civil, por exemplo, do estado. Então, se há necessidade de criação de cargos de delegados na Polícia Civil do estado, essa lei que vai criar os cargos de delegados, de agentes, de peritos, né, no âmbito da Polícia Civil, tem que ser de iniciativa do governador do estado. Então, veja, embora a Constituição não diga que aquele artigo 61 que estabelece competências privativas do presidente da República deve ser reproduzido no âmbito dos estados, o Supremo, aplicando o princípio da simetria, né, diz que, olha, essas normas básicas aqui do processo legislativo, em matéria de iniciativa, em matéria de quórum e assim por diante, tem que ser reproduzido no âmbito dos estados, no âmbito da Constituição Estadual. Recentemente, por exemplo, e quem já estudou o processo legislativo sabe disso, existem diferenças, né, entre uma lei complementar e uma lei ordinária. A lei complementar, ela é aprovada tratando de uma matéria que a Constituição diz, olha, essa matéria aqui só pode ser regulamentada mediante lei complementar. É o caso, por exemplo, do artigo 18 da Constituição, que fala sobre criação de Estado, só pode ser mediante lei complementar. É o caso de uma lei complementar também prevista lá no artigo 18, que vai autorizar o tempo de criação de municípios. Enfim, há matérias que são reservadas à lei complementar.
Aquilo que não está reservado à lei complementar, a legislação a ser aprovada seria meramente uma lei ordinária. Então, veja, a Constituição Federal faz esse trabalho, ela reserva algumas matérias para a lei complementar e naquilo que ela não reserva é aprovado por lei ordinária. A diferença basicamente aqui é o quórum, né? A lei complementar é maioria absoluta, metade mais um do número total dos membros da casa, e a lei ordinária ela é aprovada mediante uma maioria relativa, uma maioria simples, a metade mais um dos presentes naquela respectiva sessão. Então, veja, o que é que o Supremo diz sobre isso? Se a Constituição reserva tal matéria à lei complementar, no âmbito dos estados, não pode a Constituição estadual ou a lei orgânica do município criar novas hipóteses reservadas à lei complementar se a Constituição Federal não fez isso. Então, por exemplo, se a Constituição Federal está estabelecendo que para a criação de uma autarquia federal não há necessidade de lei complementar, basta a iniciativa do presidente de lei ordinária, não cabe à Constituição do Estado ou à lei orgânica dizer que para a criação de uma autarquia estadual ou de uma autarquia municipal, aquela lei que vai ser aprovada deve ser uma lei complementar. Então, não cabe aos estados estabelecerem reserva de lei complementar, não cabe aos municípios estabelecerem reserva de lei complementar se para aquela matéria, pelo princípio da simetria, a Constituição Federal não reserva. Ou seja, isso é a imposição, né, do princípio da simetria de cima para baixo, obviamente, a partir da jurisprudência, a partir do que o Supremo Tribunal Federal vem entendendo sobre o princípio da simetria. Então, isso é um debate muito grande, né? Muita gente critica esse princípio da simetria, porque no final das contas, o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo aqui é minar, em muitos momentos, as competências dos Estados-membros, né, e fortalecer as competências da União. Então, a gente cria aqui uma centralização, né, nas mãos da União, o que, em tese, vai na contramão do que foi a vontade do legislador constituinte ordinário em 88, que tentou resgatar a ideia de federação, de descentralização, dentre outros aspectos, até porque a gente estava vivendo ali um período de redemocratização, não é? Então, essas críticas aqui, ou essas lições, elas são muito importantes porque o poder constituinte derivado decorrente, tanto aquele, por assim dizer, o poder constituinte derivado decorrente originário, que é o de criar a Constituição do Estado, ou como a professora Ana Cândida da Cunha Ferraz chama, né? Ela tem um livro maravilhoso chamado, não sei se ele está aqui por perto, é O Poder Constituinte nos Estados-membros, é um clássico, né, para quem estuda federalismo. Ela chama esse poder constituinte derivado decorrente, que é a capacidade de criação da Constituição estadual, ela chama de poder constituinte derivado decorrente instituidor, ou poder constituinte derivado decorrente inicial, tá? Que é exatamente a capacidade de criação. E quando a gente está falando de alteração da Constituição do Estado, via emendas à Constituição, a gente estaria falando de um poder constituinte derivado decorrente reformador ou revisor, né? Dependendo do autor que você vá estabelecer. Mas aqui há, em termos de nomenclatura, uma diferença entre a autonomia para a criação da Constituição estadual e a capacidade de alteração dessa Constituição estadual aqui. Ok, pessoal? Então, fica aqui essa abordagem, que há uma problemática muito grande, né, no Brasil, devido a essa ideia de simetria dessas decisões que o Supremo Tribunal Federal vem proferindo, que acaba por, em alguma medida, minar as competências dos Estados-membros. Tranquilo? Então, é importante aí vocês observarem essas características. Então, vamos para cá. Vamos dar continuidade aqui à nossa abordagem, e eu vou projetar na telinha aqui uma discussão sobre a lei orgânica do Distrito Federal. Tá? Há uma divergência aqui na doutrina, e que daqui a pouco a gente vai falar, sobre a lei orgânica dos municípios. Se isso seria ou não manifestação do poder constituinte derivado decorrente. Mas, inicialmente, eu quero, nesse ponto 4 aqui, chamar a atenção de vocês sobre essa ideia do poder constituinte derivado decorrente e a lei orgânica do Distrito Federal. Em primeiro lugar, pessoal, a Federação do Brasil ela é uma federação muito sui generis, né? Em nenhum lugar do mundo você encontra uma federação tal qual o Brasil se apresenta, né? Uma federação de 3 níveis, União, Estados e Municípios, e ainda tem um ente sui generis que é o Distrito Federal. Aí muitos alunos ficam na dúvida, o Distrito Federal é o quê? Um Estado ou é um município?
O Distrito Federal é um ente sui generis. Ele congrega tanto competência dos estados quanto competência dos municípios. E aí veja na tela que o fundamento, né, da lei orgânica do Distrito Federal está lá no artigo 32 da Constituição Federal, que diz o seguinte: olha, o Distrito Federal, vedada a sua divisão em municípios, né, já que um caráter sui generis do DF não pode ser dividido em municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. Então, perceba que esse detalhe aqui é muito importante. O parâmetro de validade da lei orgânica do DF é retirado diretamente da Constituição Federal. Então, quando a lei orgânica do DF ela é criada, ou quando a lei orgânica do Distrito Federal ela é alterada, aquela emenda ou aquela criação da lei orgânica, ela tem que respeitar, né, no caso especificamente aqui, para a gente não confundir, o ato de criação da lei orgânica do DF deve encontrar o parâmetro de validade exatamente na Constituição Federal. Ou seja, deve respeitar aquilo que a própria Constituição Federal está estabelecendo, né? Então, veja o que é que diz no parágrafo 1º aquilo que eu falei agora há pouco. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e aos municípios. Então, aquilo que a Constituição diz que é de competência dos estados e aquilo que é de competência dos municípios, cabe ao Distrito Federal regulamentar aquela matéria. Para ficar claro no teu entendimento. Então, vamos lá. Um exemplo simples aqui que é matéria tributária. A gente sabe que existem tributos de competência da União, imposto de renda, por exemplo, tributos de competência dos estados, o IPVA, né? E tributos de competência dos municípios, por exemplo, o IPTU. Quando a Constituição diz que o DF congrega competências dos estados e dos municípios, significa, por exemplo, que em matéria tributária o Distrito Federal pode cobrar IPVA e pode cobrar IPTU, porque ele tem competência legislativa não só atribuída aos estados, mas também atribuídas aos municípios. Então, veja, havia uma discussão se a lei orgânica do Distrito Federal ela seria a manifestação do poder constituinte derivado decorrente. Porque, em que pese o Constituinte não ter chamado de Constituição Estadual, ter chamado de lei orgânica, se a gente observa bem, o artigo 32 deixa bem claro. A lei orgânica ela tem um processo formal de alteração, um processo rígido, diga-se de passagem, né? Mais complexo do que a mera criação de uma lei. Então, essa lei orgânica do DF, ao ser criada, ela precisa respeitar as regras impostas pela Constituição Federal. Então, é este o parâmetro de validade da lei orgânica. E aí o Supremo, chamado a se manifestar sobre ser ou não manifestação do poder constituinte derivado decorrente, né, proferiu um julgamento que está exposto aí para vocês, que diz o seguinte: olha, lei orgânica do Distrito Federal. A lei orgânica tem força e autoridade equivalentes a um verdadeiro estatuto constitucional, podendo ser equiparado às constituições promulgadas pelos Estados-membros, como assentado no julgamento que deferiu a medida cautelar nesta ação direta. Então, na ADI 980, o Supremo deixou bem claro que a lei orgânica do DF, em que pese ter essa nomenclatura, é sim manifestação do poder constituinte derivado decorrente, e dentre outros fundamentos, porque o parâmetro de validade, pessoal, da lei orgânica do Distrito Federal é retirado diretamente da própria Constituição. Então, no fundo, embora se chame aqui de lei orgânica do DF, poderia se chamar naturalmente de Constituição do Distrito Federal. Tranquilo? Então, isso aqui é muito claro na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O problema, e aí a gente já avança aqui para o ponto 5 da nossa exposição, aqui da nossa aula, o problema, pessoal, é exatamente esse daqui, ó. E no caso, aqui, ó, da lei orgânica nos municípios, né? Os municípios, como você pode ver aí no artigo 29, vai ser regido por uma lei orgânica. E a gente viu lá no início da exposição que essa lei orgânica ela deveria ser criada pelas câmaras municipais num prazo de 6 meses, né? A partir da criação da Constituição do respectivo Estado. Um detalhe interessante é que
o município foi alçado à condição de ente federado, ganhando essa capacidade de auto-organização a partir da Constituição Federal de 88. Então, antes, né, a regulamentação dos municípios era toda baseada na legislação, né, na Constituição do Estado. Então, era o Estado onde estava inserido aquele município que estabelecia as regras, as normas e toda a legislação que era aplicada no âmbito dos municípios. Quando estes municípios se tornam entes federados com a Constituição Federal de 88, eles passam a adotar essa capacidade de auto-organização para criarem as suas próprias leis orgânicas, respeitado esse procedimento previsto no artigo 29, né? Votação em 2 turnos, com interstício mínimo aqui de 10 dias, né? Alcançado o quórum mínimo aqui de 2/3. Só que aqui o problema é, o município, ao criar a sua lei orgânica, essa criação aqui, ela é manifestação do poder constituinte derivado decorrente. Pessoal, a doutrina, ela de certa forma, se divide, né? Então, por exemplo, o professor Eli Lopes Meireles, que tem um livro muito conhecido, né, sobre direito municipal, ele defende, sim, que a lei orgânica do município é manifestação do poder constituinte derivado decorrente, né? Daniel Sarmento, por exemplo, José Afonso da Silva, há muitos autores que dizem tranquilamente que o poder constituinte derivado decorrente existe quando o município cria a sua lei orgânica. Mas, embora a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não seja tão claro assim, há precedentes do Supremo não considerando a lei orgânica do município uma manifestação do poder constituinte derivado decorrente. E parcela da doutrina também. E aqui o fundamento é o seguinte, olha para cá, preste atenção aí na tela, que a gente viu isso aqui, ó. Olha só. O que é que a gente identificou aqui? Quando o DF cria a sua lei orgânica, né, ele tem que respeitar os princípios estabelecidos na Constituição Federal. Então, o parâmetro de validade da lei orgânica do DF é a própria Constituição Federal, não existe outro parâmetro de validade. Mas observa aqui no final do que diz, né, o artigo 29, que estabelece a criação da lei orgânica do município. Se você observa aí, o texto diz o seguinte, olha, o município vai criar a sua lei orgânica de acordo com tal procedimento, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição e na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. E aí o artigo 29 vai estabelecer uma série de incisos. Qual é a interpretação que a doutrina, por exemplo, faz disso daqui? A doutrina é o seguinte, olha, eu não posso considerar que o município, ao criar a sua lei orgânica, estaria manifestando o poder constituinte derivado decorrente, porque a lei orgânica, ela não se fundamenta apenas na Constituição Federal, ela se fundamenta também na Constituição do Estado. Então, como ela não encontra o fundamento, o seu parâmetro de validade diretamente na Constituição, ela também tem que respeitar o que diz a Constituição Estadual. Isso não seria, né, um motivo, né, a dizer, ou melhor dizer, isso seria um motivo que afastaria a ideia de poder constituinte derivado decorrente no âmbito do município. Então, como a lei orgânica ela tem que respeitar a Constituição Federal e também a Constituição Estadual, ou seja, o seu parâmetro de validade não é único e exclusivamente a Constituição do Estado, não se poderia dizer que seria manifestação do poder constituinte derivado decorrente. Então, infelizmente, né, a gente tem aí precedentes do Supremo Tribunal Federal e parcela significativa da doutrina dizendo que no âmbito do município não existe poder constituinte derivado decorrente, tá? O que é uma pena, porque já há uma centralização enorme, né, das competências nas mãos da União e uma certa desvalorização dos entes subnacionais, de estados e municípios, né? A gente tem aqui, inclusive, uma desvalorização enorme, porque poucos são os autores, embora tenha crescido nos últimos tempos, autores e estudiosos do federalismo no Brasil. Citei aqui, por exemplo, já 3, né? O professor Marcelo Labanca, o professor Leonardo Ziero, citei a professora Ana Cândida da Cunha Ferraz, né? Que tem obras aí específicas, né, sobre o federalismo. E lembre-se, né? As competências, elas estão estabelecidas na Constituição, então cabe a estados e municípios desdobrarem essas competências no âmbito dos estados e no âmbito dos municípios, a partir da criação das suas constituições e a partir da criação das suas leis orgânicas municipais, né? As leis orgânicas dos municípios. Infelizmente, o Supremo tem, como a gente conversou agora há pouco, minado esses desdobramentos aqui, né? Essa capacidade que os estados e os municípios teriam em termos de autonomia, a partir de uma centralização maior de competências
nas mãos da União. Infelizmente, é o que a gente tem visto por parte do Supremo Tribunal Federal. E aqui, por último, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês a partir de uma citação de que eu gosto muito, de um autor americano chamado James Gardner. E aí é um texto muito valioso que ele escreveu, chamado Em Busca do Constitucionalismo Infranacional, ou seja, é a atribuição de importância que o autor estabelece para o constitucionalismo estadual. Óbvio, a realidade norte-americana, né, não existem municípios enquanto entes federados, mas isso aqui se aplicaria tranquilamente aos municípios. Então, ele diz, olha, a gente tem que tentar encontrar a aplicação do constitucionalismo, que a gente só fala no âmbito federal, mas a gente deve também aplicar esses elementos do constitucionalismo no âmbito dos estados, e aqui, falando na realidade brasileira, no âmbito dos municípios. Dar a devida atenção, estudar como merece ser estudado os estados e os municípios, a partir da autonomia, a partir dessa lógica de federação. Então, esse texto do James Gardner é muito interessante, tem Em Busca do Constitucionalismo Infranacional, e tem um trechinho aqui que eu quero que vocês acompanhem a leitura, que é muito interessante, que ele fala, que ele diz o seguinte, olha, uma nação onde as entidades infranacionais não têm autoridade para fazer outra coisa, senão implementar as diretrizes centrais do governo nacional, não é verdadeiramente federal. Suas entidades infranacionais, por definição, são desprovidas de autonomia, que um autêntico sistema federal requer, fazendo com que a descentralização em tal governo não possa ser diferenciada de um tipo de hierarquia administrativa encontrada em estados unitários. O que é que o professor Gardner está buscando aqui estabelecer? Qual é a crítica que ele está fazendo? Se você tem uma federação, a concentração, né, de competências nas mãos de um poder central, de uma união, né, e essa competência, ela também é corroborada pela Corte Constitucional, ou seja, pelo órgão que deveria estabelecer o equilíbrio na federação, né, no caso, o Tribunal Constitucional, aqui na realidade brasileira, o Supremo Tribunal Federal, essa ideia, né, de autonomia, ela deveria ser preservada, não o contrário. O que a Corte Constitucional vem estabelecer cada vez mais a centralização das competências nas mãos da União, de modo a fazer estados e municípios apenas serem carimbadores de entendimentos, né, estabelecidos pela Corte Constitucional. Então, o professor Gardner conclama, né, a esse estudo, a essa ênfase ao constitucionalismo infranacional, a partir de uma lógica de importância de estados e, no Brasil, de municípios, dentro dessa perspectiva de federalismo, dentro dessa perspectiva de pacto federativo. O assunto está muito em voga, está muito pertinente, a gente está no meio de uma pandemia de coronavírus, né, e há sempre uma discussão, prefeitos expedindo decretos, governadores expedindo decreto, o presidente indo na contramão, proferindo determinadas determinações, e sempre surge a dúvida, né? Eu, inclusive, de alguns alunos recebi essa discussão, professor, a gente deve obedecer a quem? Prefeito, governador, presidente? Não existe uma hierarquia entre presidente, entre governador e entre prefeito. O que existe, conforme eu falei agora há pouco, são competências estabelecidas pela própria Constituição. Então, numa perspectiva federativa, cabe aos entes federados cumprirem aquelas competências estabelecidas pela própria Constituição Federal. Então, a melhor pergunta aqui a se fazer é: a quem eu devo obedecer? Presidente, governador ou prefeito? Não é uma questão hierárquica. Você deve respeitar aquele que tem competência constitucional para estabelecer atos normativos em relação àquela determinada matéria. Então, essa é a pergunta a ser feita. Então, mais do que nunca, esse debate sobre federação, esse debate sobre pacto federativo está em voga, e aí há essa importância da gente promover os estudos, né, da federação, e quem sabe ao término dessa situação que a gente está vivendo, haja um novo tempo, um novo momento, não só em relação, né, às questões sociais, às relações sociais, humanitárias, né, e afetivas, mas também no que diz respeito ao direito, um novo olhar para a federação, para a importância de estados e municípios no exercício, né, das suas competências constitucionais, no exercício da materialização daquilo que a Constituição estabeleceu de espaço a ser preenchido por estados, municípios e, obviamente, pela União e pelo próprio Distrito Federal. Então, a gente vai encerrar por aqui o assunto poder constituinte derivado decorrente. Eu tentei, na medida do possível, estabelecer as discussões atuais sobre o tema, né, que está completamente interligado
a organização do Estado, a federalismo, né, a repartição de competências. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que a aula tenha ajudado e os encontro em uma outra oportunidade. Então, se cuidem, cuidem dos pais, cuidem dos avós, então logo em sala de aula desta feita presencial a gente se encontra. Então, um abraço a todas e a todos, fiquem com Deus e estudem e até o próximo encontro. Tchau, tchau.